Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Mais uma noite de Evangelho pelo Centro Espírita Cristão Chico Xavier. Então, vamos nos preparando para mais um Evangelho de Jesus. Eu vou pedir para que vocês comentem se está dando para escutar, se o som está bom, para que a gente dê início, então, a mais uma reflexão acerca dos ensinamentos de luz dessa doutrina tão abençoada que é a doutrina espírita. Bom, nós vamos dando início com uma vibração, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, pedindo e agradecendo, principalmente agradecendo por mais uma noite de Evangelho, pedindo muita paz, muita luz em nossa caminhada, em nossas consciências, para que a gente entenda cada vez mais os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos proporcionados por essa doutrina tão bendita, que é a doutrina espírita. Sem imagem, tá sem imagem, Jane? Será que tá acontecendo? Mas alguém pode comentar se está conseguindo ver? A Jane diz que está sem imagem. Só estão escutando o som. Se alguém puder comentar se está tudo ok. Vou tentar consertar aqui, ver o que está acontecendo. Se mais alguém puder comentar, a Jane está falando que está sem imagem. Eu vou entrar aqui para ver o que está acontecendo. Voltou? Tá dando certo agora? Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tá aparecendo... Ah, então tá bom, tudo certinho, então tá bom. Então vamos lá. Então vamos começar mais um Evangelho de Jesus. Às vezes a conexão com a internet, Pode ser a conexão que tá devagarzinho. Bom, mas então vamos começar o nosso Evangelho de hoje, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e irmão, que esteja, nos inspirando e que a gente consiga absorver os ensinamentos dessa doutrina, que é a doutrina espírita, que nos traz tantas lições e tanto aprendizado. O tema de hoje, então, é um tema que
nós ainda, né, como seres humanos que estamos neste planeta de provas e expiações, é um tema que requer ainda um olhar especial nosso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre Deus, né? Sobre o que é Deus, o que o Espiritismo nos apresenta, né? Como sendo Deus. O que a gente consegue compreender a respeito de Deus? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, se nós formos lá no Livro dos Espíritos, a gente vai aprender que diante da nossa inferioridade, por causa da matéria, né, por estarmos ainda muito mergulhados nessa matéria grosseira, nós temos dificuldade de compreender Deus, né? Porém, o Livro dos Espíritos nos esclarece algumas questões. Então, se nós formos lá na questão de número 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos nos respondem: não. Falta-lhe para isso um sentido, né? Então, nós não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus ainda, né? Porque o nosso estágio evolutivo, ele não nos permite a faculdade de compreender Deus. Questão número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta dos espíritos da codificação: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, o nosso espírito ainda está obscurecido pela matéria. Quando, através das milhares de reencarnações, nós formos evoluindo gradualmente, porque a evolução não acontece da noite para o dia, né? A evolução é lenta, é gradual, conforme qualquer evolução dentro da natureza, né? A evolução do nosso espírito é gradual. E quando a gente chegar a uma perfeição relativa, né? Um estágio evolutivo que dê para a gente compreender Deus, aí sim, né? Aí sim a gente vai entender a natureza íntima, compreender a natureza íntima de Deus. Kardec, ele faz um comentário nessa questão de número 11. Ele diz o seguinte para a gente: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então, muitas vezes, nós, né, como estamos ainda na infância da humanidade, nós confundimos Deus com a criatura, né? Porque é aquela questão do Deus antropomórfico, né? É aquela questão da gente achar que Deus é um homem barbudo que está sentado, né, lá num tribunal do céu, esperando a morte das pessoas e julgando, né? Julgando com ódio, com raiva, com vingança, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Então, como nós ainda estamos na infância da humanidade, nós compreendemos Deus dessa forma. A gente coloca as nossas imperfeições da criatura em Deus, né? E, na verdade, o Espiritismo vai nos esclarecer que Deus não é nada disso, né? E como que ele nos esclarece? De acordo com o que a gente pode compreender. Então, o Espiritismo vai trazer para nós alguns atributos que nós podemos compreender do que seja Deus, né? E aí vem, no Livro dos Espíritos também, questão de número 13. Se nós formos até essa questão, nós vamos encontrar os atributos de Deus. Quais são eles, né? Deus, ele é eterno. Se tivesse princípio, teria saído do nada, né? Ou seja, ele seria criado.
Então, Deus não tem princípio. Deus, ele é eterno. Ninguém o criou. Porque se alguém tivesse criado Deus, ele não seria Deus. Existiria outro Deus. Então, um atributo é esse, a eternidade. Deus é eterno. Ele é imutável, ou seja, se estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Então, Deus é imutável. As leis que regem o universo são leis fixas. Já pensou? Se cada hora existisse uma mudança nas leis do universo, como é que ia estar o nosso planeta? Como é que ia ser a lei da gravidade? Como é que ia ser as leis da natureza? Cada hora ia estar de um jeito? Não, então Deus, ele é imutável. Outro atributo, Deus, ele é imaterial. Vamos prestar bem atenção nesse atributo. Deus, ele é imaterial. O que é isso? Sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Não está sujeito às transformações da matéria. Então, Deus, ele é imaterial. A natureza dele é diferente de tudo que a gente chama de matéria. Ele não está sujeito às transformações da matéria. Esse atributo é muito importante para a gente compreender o tema de hoje. Deus é único. Existe unidade de vistas, ordenação do universo. Não existem vários deuses. Deus é único. E Moisés já apresentou o Deus único para nós. Deus, ele é onipotente, soberano, ele tem o soberano poder, ele é criador de tudo. Deus, ele é soberano, criador de tudo que está presente no universo, de tudo que está presente no nosso planeta Terra, de tudo. Deus criou tudo. E ele é soberanamente justo e bom. Nós observamos a soberania de Deus, a justiça de Deus nas mínimas coisas como nas coisas maiores. Então vamos colocar o exemplo de uma joaninha, daquele insetinho pequenininho, Olha, ela é tão pequenininha e a gente observa ela, e percebe a grandiosidade de Deus tanto nela como no universo. Como nos planetas, como nas galáxias. Então, ele é soberanamente justo e bom. Se existe o mal, é porque nós, seres humanos, infringimos as leis de Deus. E Jesus veio exatamente para nos mostrar, para nos mostrar as leis de Deus e para que nós possamos seguir as leis de Deus para que a gente não sofra. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a gente começa a perceber que as leis de Deus nada mais são, nada mais é do que o amor. Essa foi a proposta de Jesus. Bom, mas então nós podemos compreender um pouquinho sobre os atributos de Deus que a doutrina espírita nos apresenta, É muito importante, dentro desse tema, de entendermos Deus, falar um pouquinho de Jesus, Quem foi Jesus? Quem é Jesus? O Espiritismo, ele diz que Jesus é filho de Deus, nosso irmão. O Espiritismo não diz que Jesus é Deus, E isso é muito importante a gente entender. Então, Jesus, de acordo com a questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos da codificação: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é precisa: Jesus. Então, Jesus é o nosso irmão, Jesus é filho de Deus, é o nosso irmão, é o espírito mais evoluído que passou aqui no planeta Terra. Jesus é o governador do planeta Terra. Jesus não é Deus, até porque se nós voltarmos aos atributos de Deus, Deus é imaterial. Ele difere de tudo o que a gente tem ideia, o que a gente tem a concepção de ser matéria. Deus é imaterial. A gente podia resumir que Deus é energia. Deus é energia. Deus está presente em todos os lugares,
né? Deus está presente em tudo, em todos os lugares do universo, Deus está presente. Então, Deus é imaterial. Se Deus é imaterial, Jesus não é Deus, né? Jesus foi criado por Deus e nosso irmão maior, né? A gente fala nosso irmão maior porque foi o maior missionário que passou pelo planeta Terra. Mas de onde veio essa história de que Jesus é Deus, né? E a gente precisa estudar um pouquinho, né, sobre as questões históricas, né, que envolvem o começo do cristianismo, né, o que aconteceu nessa época, nessa fase. Então, nós vamos retornar lá para o século IV, né? O século IV compreende os anos de 301 a 400 depois de Cristo. O que aconteceu nesse século? Durante 60 anos houve uma intensa briga, luta política, religiosa e social. Por quê? Depois que Jesus ele foi crucificado, muitos cristãos eles foram perseguidos, eles foram duramente perseguidos, porque o império ele não aceitava o cristianismo, né? O império era pagão. O Império Romano, ele era pagão. O Império Romano não aceitava de jeito nenhum, né, os ensinamentos de Jesus, porque o rei era o imperador. Imagina se Jesus era rei. Então, os cristãos eram perseguidos, né? Existiu as arenas onde os cristãos eram jogados, os leões comiam eles, né? As casas deles eram incendiadas, eles eram exilados. Então, os cristãos, por seguirem Jesus, por adotarem o evangelho do Mestre, eles foram duramente perseguidos por muito tempo, né? E durante esse século IV, né, 60 anos eles foram muito intensos com relação às lutas religiosas, às lutas políticas, né? Então, o cristianismo, ele de seita, né, perseguida, ele virou a religião oficial do Império. Mas quando que ele vira a religião oficial do Império? Em 380 depois de Cristo. Então, nesse período, muita coisa aconteceu, né, nesse espaço de tempo. E existiu uma controvérsia na época que se chama controvérsia ariana, né? Existia um padre muito famoso em Alexandria que se chamava Ário. E ele defendia a tese de que Jesus não era Deus, né? E por ele ser um padre famoso, um padre muito popular, ele começou a ser um tanto quanto perseguido, né, pelo imperador Alexandre, pelo bispo da época, aliás, né? Pelo bispo da época. Ele começou a ser perseguido e considerou-se essa tese dele de que Jesus não era Deus como uma tese herética. Na verdade, ele nem era o autor da tese, né? Ele aprendeu esses ensinamentos da escola de Antioquia. Então, ele trouxe para ele esses ensinamentos, né, de acordo com as interpretações ali da Torá, da Bíblia, né? E ele foi considerado herético e foi exilado, né? E ele foi exilado no ano de 318 depois de Cristo. Olha que interessante, né? E lembrando que o cristianismo se tornou religião oficial do Império em 380 depois de Cristo. Então, muita coisa aconteceu durante esse período todo. Mas quando que Jesus vira Deus, né? Jesus virou Deus no ano de 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéia. O que aconteceu nesse concílio? Né? Reuniram então os bispos e foram interpretar, né, as escrituras para poder decidir se Jesus era Deus ou se Jesus não era Deus, né? E a controvérsia ariana, pelo jeito, ela estava ganhando bastante seguidor, né? Muitas pessoas estavam interpretando que Jesus não era Deus, né? Por isso teve esse concílio, para poder bater um martelo final. Jesus é Deus ou Jesus não é Deus? Então, no concílio de Nicéia, foi resolvido ali, né? Foi estipulado de que Jesus era Deus, né? O que é interessante a gente observar, né?
O imperador, né, os imperadores, as pessoas de poder da época, elas tinham dentro delas muito forte a cultura pagã. Tanto é que se perseguiam os cristãos, eles não queriam deixar, né, que Jesus fosse o rei. Imagina, Jesus é o rei, os imperadores que eram os reis. Então eles tinham muito forte dentro deles essa cultura pagã do culto aos deuses. Então, por exemplo, a gente vai trazer aqui Ísis, Osíris e Horus. Eram três deuses em um só, né? Então, esse concílio de Nicéia, eles colocam Jesus como sendo Deus e parece que né? Parece não, né? Vem um pouco dessa cultura pagã, né? Para que os imperadores ficassem então satisfeitos. O que é interessante a gente observar também, né? Dentro da cultura pagã, sempre existia um Deus Pai. Se vocês forem pesquisar, vocês vão achar isso. Um Deus Pai, uma deusa Mãe e um Deus Filho, em um só, né? Olha que interessante. Então, Jesus vira Deus no concílio de Nicéia e muitas outras coisas aconteceram nesse concílio também. O que aconteceu nesse concílio? Determinaram, né? Foi determinado a data, por exemplo, da festividade que até hoje se comemora, que é a Páscoa. Se a gente for analisar a Páscoa, a origem da Páscoa, ela vem, né, das festividades que se comemorava a libertação do povo hebreu do Egito. Então, quando Jesus veio aqui em missão, esteve aqui presente entre nós, né, no corpo físico, já havia comemoração da Páscoa, né, já havia comemoração da Páscoa. E nesse concílio, então, ficou estipulado que a Páscoa seria a comemoração da ressurreição de Cristo, né, e trouxeram um símbolo pagão para a Páscoa, que é o coelho, né? O coelho, ele vem da simbologia pagã e representa a deusa da primavera. Então, se a gente for perceber, muita coisa da cultura pagã se misturou ao cristianismo primitivo, né? Outra coisa que aconteceu nesse concílio foi a oração do credo. Então, eles fizeram a oração do credo e instituíram como uma oração oficial dentro desse concílio de Nicéia, tá? Bom, mas por que a gente está falando sobre tudo isso, né? O que é importante? Por que é importante a gente saber que Jesus não é Deus, né? O que é Deus? Por que tudo isso é importante? Porque quando a gente tem essa compreensão de Deus, a gente começa a observar a grandiosidade que Deus é, né? O tamanho, e isso não desmerece a missão de Jesus. É quando a gente começa a perceber que Deus, todos aqueles atributos, que Deus é imaterial, que Deus é onipotente, soberanamente justo e bom, eterno, a gente vai alargando a nossa compreensão e vai vendo o tamanho que é Deus. A gente alarga um pouco a nossa compreensão, porque a gente é muito inferior ainda para entender, né, o tamanho de Deus. A gente não consegue compreender, mas a gente consegue, por esses atributos, ter uma noção, né? O universo, ele está em constante expansão, né? Ele aumenta cada dia mais, Deus não cessa de criar, né? E Jesus, ele veio aqui para mostrar, né, como que a gente faz para seguir as leis de Deus, que é amando o nosso próximo, amando a Deus em primeiro lugar e amando o nosso próximo. Isso não faz de Jesus menor, pelo contrário, isso aumenta a grandiosidade da missão desse Espírito que não precisava retornar à matéria, mas retornou para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, né? Eu acredito que essa teoria de se achar que Jesus é Deus se confunde. Por quê? Porque Jesus já conhece a essência de Deus. Jesus já comunga com Deus, né? Jesus, ele é um médium direto de Deus, então ele já compreende Deus.
coisa que a gente ainda precisa de muitas e muitas e muitas e milhares de reencarnações para poder alcançar. A gente precisa evoluir muito para poder alcançar a grandiosidade de Jesus, que nos disse: vocês podem fazer o que eu faço ou ainda muito mais, né? Então, nós precisamos entender que é esse amor que Jesus trouxe e mostrou para nós é que movimenta o universo, né? Porque Deus é amor, Deus é amor. E é esse amor, essa inteligência, né, que movimenta todo esse universo afora. E para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje, eu trouxe na verdade é uma música, mas eu vou ler ela, que eu desconhecia até a autoria dessa música. Eu fiquei sabendo da autoria dela, da composição, né? Quando eu estava terminando de montar o evangélico, eu queria uma mensagem final. E eu descobri que a composição é de Jerônimo Mendonça. Achei incrível. Eu acho que vocês já escutaram essa música, ela é muito bonita. Ela se chama Ouço Deus, né? Então diz assim: ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa compreender cada vez mais, né, os ensinamentos do Mestre, essa doutrina de luz, porque cada vez que a gente compreende mais, a gente vai abrindo a nossa consciência e para os ensinamentos, né, de Jesus, para o caminho do amor, da prática do amor. Que Deus nos abençoe e que assim seja.